Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as características da população europeia. Então vamos lá. Você consegue imaginar quantas pessoas vivem no continente europeu? O que você entende sobre dinâmica demográfica? E o que vocês entendem por migrações? Bem, para começar a falar disso, é importante a gente retomar o que é demografia, né? Demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana, né? Então é a demografia que se responsabiliza por analisar todo o comportamento humano em uma determinada região. O IDH é um dos indicadores mais usados para estudar a população de um determinado lugar. Então, através do IDH, nós conseguimos saber como que estão as condições de um determinado país. E como funciona o IDH, né? O IDH utiliza 3 parâmetros como base: a educação, que é medida em anos de escolaridade, a saúde, que é a esperança de vida e a expectativa de vida ou longevidade, e a renda nacional bruta per capita, considerando paridade com o dólar, ou seja, quantos dólares cada pessoa ganha ao longo de um ano. Obviamente é uma média, né? Se a RNB, ela for superior a 10 mil dólares ano, quer dizer que o país está razoavelmente bem. Mas a grande questão é, a população recebe esses 10 mil dólares por ano ou existe uma questão da distribuição dessa renda? O IDH varia numa escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida, e quanto mais próximo de 0, pior acaba sendo as condições. De modo geral, os países europeus apresentam um IDH bastante elevado. Então aqui tem uma tabela com o IDH dos países europeus. A gente vai ver lá os mais ricos com 0,957, muito alto, e os países, mesmo aqueles que têm o pior IDH do continente, têm um IDH relativamente alto, como o caso da Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Ucrânia, a Armênia, a Macedônia, Azerbaijão e Moldávia. É importante perceber que todos os países que têm o IDH alto na Europa, que são esses que eu acabei de falar, eles fazem parte do leste europeu, que é aquela região que sofria forte influência da antiga União Soviética. E eles tiveram de passar por uma reestruturação política muito recente, aderindo ao sistema neoliberal e capitalista há muito pouco tempo atrás, e por conta disso eles ainda não conseguiram desenvolver sua economia. Também alguns deles sofreram com guerras locais, como é o caso da Moldávia e da Armênia. Sobre a demografia na Europa, questões demográficas da Europa atuais e passadas incluíram emigração por motivos religiosos, relações sociais, imigração econômica, declínio da taxa de natalidade e o envelhecimento populacional. Sobre a Europa, o continente apresenta grande diversidade étnica, linguística e cultural. Aproximadamente 740 milhões de pessoas vivem na Europa, ou 12% da população mundial. E é um continente com grande heterogeneidade étnica, cultural, com germânicos, latinos e eslavos. A distribuição populacional da Europa é bastante irregular, muito por conta do relevo. O relevo europeu ele é bastante fragmentado, fazendo com que nós tenhamos grande concentração em lugares no centro da Europa, como Alemanha, Reino Unido, e baixa concentração de população em lugares aqui como o norte da Europa ou os Alpes. Na Europa, infelizmente, acontecem casos de xenofobia e racismo, e isso é consequência da crescente onda de imigrantes, motivadas principalmente depois da Primavera Árabe. Na Europa, recentemente foram relatados diversos casos de xenofobia, muitas vezes motivados pelo medo da falta de emprego e de possíveis atentados terroristas. Bem, nesse vídeo nós falamos um pouco mais sobre as dinâmicas demográficas do continente europeu. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!